No inverno de 1959, 9 jovens aventureiros, todos estudantes de uma prestigiada universidade russa, embarcaram na expedição de suas vidas. Liderados por Igor Dyatlov, um experiente trilheiro, eles planejavam conquistar os Montes Urais, uma das cadeias de montanhas mais remotas e selvagens do planeta. Eram jovens, fortes e apaixonados pelo desafio. Mal sabiam eles que essa jornada se tornaria um dos maiores e mais aterrorizantes mistérios do século XX. O destino final deles era uma montanha chamada Kholat Syakhl, que na língua do povo indígena Mansi significa Montanha da Morte. Para eles, era apenas um nome exótico, mas em poucos dias, esse nome se tornaria uma profecia sinistra. A expedição começou bem, com o grupo registrando seu progresso em diários e fotografias. As imagens mostram sorrisos, camaradagem e a beleza implacável da paisagem congelada. Mas em 1º de fevereiro, algo deu terrivelmente errado. Naquela noite, eles montaram acampamento em uma encosta exposta da Montanha da Morte. Foi a última decisão que tomaram juntos. Quando o grupo não retornou na data prevista, equipes de busca foram enviadas. O que elas encontraram desafia a lógica até hoje. A barraca foi a primeira a ser encontrada, mas não estava simplesmente abandonada. Ela havia sido rasgada, de dentro para fora. Algo, ou alguém, dentro da barraca causou um pânico tão extremo que os 9 exploradores cortaram o tecido para escapar, em vez de usar a saída normal. Ao redor do acampamento, pegadas na neve contavam uma história desesperadora. O grupo fugiu em temperaturas de 30 graus negativos, alguns descalços, outros apenas de meias. Eles correram para a escuridão da floresta, sem roupas adequadas, sem equipamentos, como se estivessem fugindo de uma ameaça invisível e mortal. A cerca de 1,5 km da barraca, perto da linha das árvores, os 2 primeiros corpos foram encontrados. Yuri Krivonichenko e Yuri Doroshenko estavam ao lado dos restos de uma pequena fogueira. Estavam vestindo apenas roupas de baixo. As mãos deles estavam queimadas, sugerindo que tentaram desesperadamente manter o fogo aceso. Acima deles, os galhos de um pinheiro alto estavam quebrados a até 5 metros de altura. A conclusão foi chocante. Eles tentaram escalar a árvore. Estariam tentando se esconder de algo? Ou talvez procurando algo no horizonte, como o acampamento perdido na escuridão. Não muito longe dali, outros 3 corpos foram descobertos, incluindo o do líder, Igor Dyatlov. Eles foram encontrados em posições que sugeriam uma tentativa desesperada de retornar à barraca. Parecia que o pânico inicial havia passado e eles perceberam que a única chance de sobrevivência era voltar para o abrigo. Mas o frio implacável dos Urais foi mais forte. Eles morreram de hipotermia no meio do caminho, congelados na neve. Nesse ponto, a história já era uma tragédia, mas ainda parecia explicável. Uma fuga em pânico, seguida pela luta perdida contra a natureza. Mas o verdadeiro mistério ainda estava para ser revelado. 2 meses se passaram. A primavera chegou e a neve começou a derreter, revelando os segredos mais sombrios da montanha. Em um barranco profundo, a mais de 70 metros da árvore, os últimos 4 exploradores foram encontrados, e os ferimentos deles transformaram o caso de uma tragédia para um enigma impossível. Nicolas Thibaut Brignol tinha uma fratura craniana grave. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tinham o peito esmagado. Os médicos que realizaram a autópsia afirmaram que a força necessária para causar tais ferimentos seria comparável à de uma colisão de carro em alta velocidade. E o mais bizarro de tudo, não havia sinais externos de trauma. Era como se uma força interna, ou uma pressão imensa, tivesse quebrado seus ossos sem rasgar a pele. Para aumentar ainda mais o mistério, o corpo de Lyudmila Dubinina estava sem a língua e os olhos. Alguns investigadores sugeriram que isso poderia ser resultado da decomposição natural em um ambiente úmido. Mas a ausência desses órgãos se tornou um dos pontos mais debatidos e macabros do caso. Além disso, as roupas de algumas dessas vítimas continham níveis de radiação anormalmente altos. De onde veio essa radiação? A investigação oficial soviética foi breve e enigmática.
A conclusão foi que os exploradores morreram devido a uma força natural irresistível. Essa explicação vaga não satisfez ninguém e apenas abriu as portas para décadas de especulação. Então, o que realmente aconteceu naquela noite gelada? As teorias são muitas e variam do plausível ao paranormal. A teoria mais aceita cientificamente é a de uma avalanche. Uma placa de neve poderia ter deslizado sobre a barraca, causando o pânico e os ferimentos internos. No entanto, os investigadores originais descartaram essa hipótese. A inclinação da encosta era muito suave e não havia sinais de uma avalanche no local. Além disso, por que eles correriam para baixo, na direção do perigo, em vez de para os lados? Outra teoria popular envolve testes militares secretos. A região dos Urais era uma área sensível durante a Guerra Fria. Seria possível que o grupo tenha testemunhado o teste de uma arma secreta e sido eliminado para que não contassem o que viram. Essa teoria ganha força com relatos de outros alpinistas e moradores locais que afirmaram ter visto estranhas esferas de luz laranja flutuando no céu naquela mesma noite. A radiação encontrada nas roupas também poderia ser explicada por isso. E as teorias não param por aí. Alguns sugerem um fenômeno chamado infrassom. É quando o vento, ao passar pelas montanhas de uma certa maneira, cria ondas sonoras de baixa frequência que são inaudíveis, mas que podem causar um sentimento de pânico intenso, náusea e terror inexplicável. Isso poderia ter levado o grupo a uma fuga irracional. Outros falam de um ataque do povo Mansi, mas não havia sinais de luta, e os Mansi sempre foram conhecidos por serem pacíficos. E claro, existem as teorias mais fantásticas, envolvendo criaturas como o Yeti ou até mesmo um encontro com extraterrestres. Mais de 60 anos depois, o caso de Dyatlov continua sem uma resposta definitiva. Cada detalhe, desde a barraca rasgada por dentro até os ferimentos inexplicáveis e a língua desaparecida, é uma peça de um quebra-cabeça que ninguém consegue montar. Foi uma combinação rara e trágica de eventos naturais? Ou eles tropeçaram em algo que não deveriam ter visto? A única certeza é que 9 jovens cheios de vida entraram na Montanha da Morte e nunca mais voltaram. O que quer que eles tenham enfrentado naquela noite na escuridão congelante, levou o segredo para o túmulo. A montanha guarda a verdade, e talvez ela nunca a revele. Obrigado por assistir. Se você tem sua própria teoria sobre o que aconteceu, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios como este.